Pessoal, eu já dei autorização no início da gravação, tá? Pessoal, eu já vamos iniciar aqui a gravação. Por quê? Porque essa UC aqui, além de rápida, né? Só ter, final das contas, aqui tem duas web aulas, né? E eu planejei para. A gente falou do questionário na primeira aula, tá? Hoje a gente vai falar da atividade um. Mas não se preocupe, pessoal, porque na próxima, ó, o projeto inicia dia 23 ou 28, foi mal. Não, é porque tá aqui na sala virtual de vocês, tá para começar dia 28, né? Então, só mostrar aqui para vocês. Isso, é de dia 28 do 3, né? Que é a próxima semana, até 8 do 5. Problema, eu achava que ia ter 3 aulas, né? Por isso que eu coloquei aqui. E eu coloquei dia 24, que não tem nada a ver. Dia 24 é dar na segunda-feira, né? Eu confundi, eu tenho outra turma que eu tô justamente com segurança aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou analisar a atividade um. A gente vai analisar ela aqui com calma. E é o seguinte, provavelmente não vai dar tempo e eu tenho outra turma para atender. Eu vou deixar uma aula extra, tá? Uma aula extra aqui, que aí é, vai ficar tudo ok, tá bom? Aí essa aula extra, eu tenho uma aula extra que analisa essas duas atividades, tá? Então vamos lá, pessoal. Vou aqui atividades, né? Essa pastinha de atividades. Vamos lá em situação de aprendizagem. Já vou baixar aqui a situação que é a mesma, né, para o SAP 01, para os dois. E a folha de resposta, tá? Sim, aqui, ó. A SAP. Por isso que eu vou deixar fora das pastas, tá? Só um minuto. É porque ela ficou abrindo o arquivo. Não era para ela fazer isso. Aí o que que eu vou fazer? Já vou criar as pastas aqui. A TV1. Eu vou jogar a folha de atividade um para ela. A TV 2.1. Inclusive, a TV 2.1 e a 2.2 atividade, né? Elas são. Uma depende da outra, tá?
E essa aula é bem pesadinha, porque eu preciso de pelo menos assim 1 hora, tá? Aí por isso que eu vou colocar essa aula extra aí. Eu acredito que não dê pra gente concluir agora. Só dá pra gente concluir a atividade 1, tá? Eu vou colocar ela como extra aqui. E eu tenho até uma aula extra aqui, ó, de recuperação, tá? Vou colocar essa aula também. Então, deixa eu abrir aqui o descritivo, tá? Abrir a folha de resposta da atividade 1. Aí você vem aqui, ó, aparece isso aqui, ó, você coloca habilitar edição. Aí, naturalmente, não vai aparecer essa marcação de parágrafo, ó, que é uma página inicial. Tá vendo esse símbolo que parece um P invertido, né? Então, é só desmarcar ele. É porque eu utilizo ele bastante, por isso que ele fica sempre marcado aqui. Então, vamos lá. Descritivo, né? O descritivo e das atividades, que no caso é a 1. Os eletricistas industriais, né? Pedro e João, da empresa Móveis Novos, né? Então, dois funcionários aqui, né? Então, os eletricistas Pedro e João, da empresa Móveis Novos, foram chamados pelo seu chefe Arthur, para realizar um serviço de troca, então, um serviço, troca de cabos para uma motobomba submersa, né? Uma motobomba afogada, localizada em um matagal na região externa da empresa. Então, ó, os eletricistas Pedro e João, da empresa Móveis Novos, né, foram chamados pelo seu chefe Arthur, né, para fazer um serviço de troca de cabos de uma motobomba, né, submersa localizada no matagal na região externa da empresa. Ou seja, a motobomba é da empresa, mas fica fora da empresa Móveis Novos. Então, naquele dia estava muito seco e a temperatura estava muito alta. A orientação informada pelo chefe foi que o serviço deveria ser feito o mais rápido possível, pois parte da empresa sofreria, né? Sofreria não, já estava sofrendo, né? Sofria com a falta d'água. Beleza. Então, ó, naquele dia, vou até mudar a cor aqui. Naquele dia estava o relato aqui, ó, temperatura alta e a orientação aqui, ó, do chefe, o serviço deveria ser feito o mais rápido possível. Beleza, então meter aquela, né, o chefe, né, meter aquela pressãozinha básica. Então os eletricistas Pedro e João, sob pressão do chefe, não se prepararam para realizar o trabalho. Pessoal, todo eletricista, eletrotécnico, engenheiro, se ele for executar, quando eu falo executar, é fazer uma tarefa, né? Utilizando ferramentas aí, né? Utilizando, sei lá, parafusadeira ou chave de fenda, né? Chave Phillips, fazer uma montagem ou uma desmontagem, ou seja, uma tarefa de manutenção ou instalação, né? A montagem seria a instalação, né? Você tem que se preparar. O que seria essa preparação, né? Então, eles não se prepararam para realizar a tarefa. Então, para realizar a tarefa, você precisa de uma permissão de trabalho ou análise preliminar de risco, tá? E geralmente, né, aí vamos ver o porquê, né? Separaram o mínimo de materiais e ferramentas e foram realizar o serviço.
Então foram nas pressas. Aproximava-se ao final do turno de trabalho. Isso aqui é interessante, ó, pessoal. Vocês sabiam que estatisticamente os acidentes ocorrem próximo do horário do intervalo, que é o horário do almoço, né? E próximo ao horário de ir embora. Principalmente a tarefa de eletricista de redes, por exemplo, né? Esses aqui são eletricistas industriais, né? Mas a de redes, o pessoal tá de plantão, e aí ele já tá doido para aquele plantão acabar logo, né? Aí pega e, e assim, naquela pressa, né? Ele pode esquecer ou negligenciar, né? Muitas tarefas, por exemplo, fazer o 5S, né? Fazer a limpeza, o ciclo PDCA, planejar, né? Fazer, né? Avaliar, né? Avaliar o que que foi feito e assim por diante, fazendo o ciclo novamente, né? Então ele está naquela pressa ali. Então era fim de tarde e o local não era bem iluminado. Além de ser fim de tarde, final do tour, desculpa, gente, tomei um remédio agora há pouco né, com a gripe. Então, pessoal, assim, final de turno acontece muito erro, porque o pessoal ou está apressado ou está cansado, tá? Então, foquem nesse relato aqui, ó, porque esse relato ele vai servir para você fazer o relatório de acidentes, né? Quando acontece um acidente, geralmente o pessoal faz um documento chamado CAT, principalmente da segurança do trabalho, né? Que é o comunicado de acidente de trabalho. Então, essa CAT aí, você vai informar, né, o que que aconteceu. Inclusive, não é só acidente, viu? Tem também os eventos chamados quase acidente, né, chamados quase acidente, que são, né, intercorrências, né, eventos que efetivamente não provocaram acidente, mas o funcionário, o pessoal da segurança do trabalho julga e se tivesse ocorrido uma coisa diferente, esse quase acidente poderia ter culminado em um acidente, tá? Então, isso é extremamente importante, pessoal. Ter essa noção aí. O local não estava bem iluminado, o serviço deveria ser rápido, o chefe metendo pressão ali, né? Chegando ao local do trabalho, logo verificaram que os cabos que alimentavam a bomba foram serrados e furtados. Então, foi um caso de furto, o furto de cabo. Por isso que não estava funcionando a bomba afogada lá, né? Para a reposição dos cabos, João introduziu, né, na tubulação um cabo guia de aço. Rapaz, olha, bomba afogada é uma bomba Nauger, né? Que o pessoal conhece como a bomba Nauger. E literalmente ela fica debaixo d'água. Aí pensa, uma bomba afogada, ela é hermeticamente fechada, né? Ela tem isolação. E mesmo assim, você tem um cabo de energia que vai até essa bomba. E esse cabo é aqueles cabos tipo PP, né? O que que é o cabo tipo PP, professor? O cabo tipo PP, ele tem a fase, ele tem o neutro, ou seja, ele pode ser bipolar, dois polos. Eles, naturalmente, como são cabos para instalação interna, eles são protegidos por uma capa protetora aqui, né? Um polímero.
E naturalmente o cabo PP ele tem uma capa externa aqui, ó. Ele tem uma capa externa aqui, ó, de PVC, né, que protege os dois cabos que já são protegidos. A parte vermelha aqui é o condutor elétrico, tá? Então, geralmente utiliza esse tipo de cabo, porque aí fica só um condutor, né? Mas na verdade a fase e o neutro fica lá dentro. E aí imagina, esse cabo foi cortado, bomba afogada. Imagina se ela tiver ainda energizada e tiver assim energizando a água ou ali o terreno próximo e tá só esperando você chegar ali para você tomar um choque. Ao atingir um dos cabos que foram serrados, o cabo guia de aço, outra coisa, uma guia de aço, né? Geralmente os cabo de para passagem, né? Eles são de nylon, tem uma pontinha ali, tem uma espécie de uma massa, né? Tem uma espécie de uma massa, quer ver? Condutores. Pô, aquela primeira foto tava boa. Ele geralmente ele é plástico aqui, ó, mas ela tem essa pontinha aqui de aço, mas o corpo é de plástico, ou seja, mesmo essa pontinha sendo energizada, o corpo, né, ele é de isolante, tá? Então, o João foi eletrocutado. Vamos até colocar aqui, ó. O João, um dos funcionários aí, eu não vou falar a palavra aqui, porque senão eu posso ser tendencioso. Quero ver se vocês vão, né? Então, o João, ó, vou até pôr o símbolo do raio aqui, ele tomou choque. Que preso não conseguiu soltar o cabo. Era um momento de emergência, o acidentado apresentava sintomas de asfixia. Então, Pedro realizou, né, percebendo a agonia do colega, tentou socorrê-lo com alguns materiais isolantes que se encontravam no local, mas sem êxito, né? Não obteve êxito. Por último, usando uma camisa de manga comprida, conseguiu laçar e puxar o colega, desconectando do ponto energizado. Então, né, o Pedro salvou o João utilizando material improvisado, uma camisa de manga longa. Imagina se eles tivessem pego os EPIs, né? Tá na cara que eles não pegaram luva, tá na cara que eles, né, sei lá, não tava. O principal é luva, né? Porque foram ele foi, o João foi eletrocutado, né? Beleza. Após verificar os sinais vitais, Pedro iniciou o processo de primeiros socorros, pois detectou que João estava com parada cardíaca, né? Cardiorrespiratória, né? Com o processo, depois de alguns minutos, verificou que João apresentava sinais de vida. Parou a reanimação. Ah, então esse iniciar o processo de primeiro socorro, ele começou com a RCP, né? Processo aí de ressuscitação aí, né? Fazendo a ventilação forçada, né? Pelo menos o último curso que eu fui fazer, né, diz que o ideal é você usar Ambu, mas se eles não estavam utilizando nem o equipamento que deveria ter
utilizado, né? Equipamento de segurança, tinha que ter feito, né, assinado ali a análise preliminar de risco. Na análise preliminar de risco, você tem um checklist de tudo que você vai fazer, ele é um planejamento. Aqui, ó. Pegar um exemplo aqui de. Um minuto, deixa eu achar aqui. Bom, deveria estar aqui, peraí. Não tô achando aqui, não. É porque o que tem. Ah, nossa, o trem tá bem na minha cara aqui. Foi mal, gente. Deixa eu colocar em outro formato. Um pouquinho em outro formato, que nesse esse formato aqui, foto, ele é muito ruim do Windows 11. O Windows 11 tem coisas ótimas, mas dos erros dele é esse formato foto. Tá vendo? A APR que eles não fizeram, né? Sequer pegaram os materiais nela, ele identifica que procedimento operacional padrão eles vão fazer, né? Que é a troca, a manutenção, né? O mais certo seria dizer a manutenção, já que eles não sabiam, né? O porquê que estava faltando energia, né? Por que que a bomba não estava funcionando, o pessoal estava sem água, né? Aí verificaram que foi furto, né? Furto de cabos, né? E aí deixaram, como cortaram o cabo simplesmente, né? Não desligaram o disjuntor, né? Não fizeram o seccionamento, né? Que é o desligamento do disjuntor, e depois você faz os passos para você desenergizar o circuito, né? Porque além de desligar, você tem que verificar que se realmente foi desligado, né? E quando você verifica se realmente foi desligado, você faz o aterramento temporário e o travamento desse circuito, tá? Então, nada disso foi feito. Então, assim, é, eu sei que o bandido lá, o ladrão lá, que rouba o cabo, ele não vai seguir procedimentos de segurança, né? Primeiro, porque ele é um bandido, né? Então, ele provavelmente ele não sabe nem o que que é segurança, né? Muitos tentando roubar. Depois eu vou mostrar um para vocês aqui. Cidadão entrou numa subestação e foi roubar o cabo de aterramento de um transformador de 500 kV. Você sabe o que que deve ter acontecido com ele, né? Daqui a pouco eu mostro para vocês aí as imagens, né? Então, o cara que vai roubar, ele às vezes ele não tem conhecimento. Se ele tem êxito no roubo do cabo, ou ele teve sorte, né? Nossa Senhora das Instalações Elétricas estava de bem com ele no dia, ou então, né? Ele é da área, ele tem conhecimento. Então, tem duas possibilidades, né? Ou ele é da área, ou ele, né, teve muita, mas muita sorte mesmo. Porque senão ele já seria eletrocutado na hora. Então, mas mesmo assim, isso não justifica você que tem a solicitação de manutenção na mão ali, né? Tem a ordem de serviço na mão, não justifica, mesmo que você seja apressado. Ah, professor, é porque o senhor é professor aí, né? O senhor está do lado das empresas. Não, pessoal, eu estou analisando friamente, né? Na qualidade de engenheiro de segurança, eu estou analisando friamente esse acidente aqui, pessoal. Não interessa se foi roubo de cabo, não interessa, você tem que verificar tudo, porque você corre o risco de periculosidade. Lembro que eu comentei anteriormente o que que é a periculosidade? Periculosidade é um risco que, se ele vier a ocorrer, na melhor das hipóteses, você fica todo escangotado.
Na melhor, na melhor. Na pior, você vai ver Jesus mais cedo, né? Então, a periculosidade, se você que corre esse risco acontecer um acidente, a probabilidade de você falecer ou ficar incapacitado para o resto da vida, ela é muito grande, né? A eletricidade é um exemplo de risco periculoso. Você mexer com materiais explosivos, né? Com insumos explosivos é considerado uma atividade periculosa, tá? Então, pessoal, não justifica. Você tem que seguir esse checklist aqui, ó. E que atividade que eu vou fazer, né? Fazer a manutenção, né? Cabos energizados. Cada empresa tem um tipo, né? Tem um tipo de manutenção específica, dependendo dos seus sistemas, né? Igual o eletricista de redes, ele tem uma série de procedimentos ou instruções técnicas, né? Você vai encontrar com dois nomes, ou procedimento operacional padrão, que é o nome antigo, ou então como instrução técnica. Então tá aqui, ó, todos os riscos, ó, queda, projeção, arco voltaico, né, choque elétrico, que é esse risco aqui, né? Quais são os EPIs? Que EPIs você vai utilizar? Se ele estivesse utilizando o calçado de segurança e utilizando a luva é com classe, se eu não me engano, é 00, que é aquela borracha mais molinha, que é para baixa tensão, né? E uma luva de raspa por cima, provavelmente ele não teria sido eletrocutado, tá? E outra, mesmo assim, mesmo ele deveria ter ido lá no quadro de distribuição, desligado e feito todo o procedimento, tá? Então ele realizou a RCP aqui, né? E depois de algum tempo verificou que ele apresentava sinais de vidas. Parou a reanimação, colocou o João em um local seguro, pois no momento que o cabo guia de aço desconectou da fase que acidentava João, acabou juntando outras duas fases, provocando um curto-circuito fase-fase, né? E em consequência, o início de incêndio, que estava quente, né? Estava quente. Ele vai falar que tinha folhas lá, né? Ó, já que a caixa de passagem, ele estava quente, né? Folhas secas. Caixa de passagem onde estavam os cabos continham muitas folhas secas aí, né? Então, você tem fagulha, né? Você tem folhas aí secas que servem como combustível, né? Lembra lá, né? Você que fez o curso aí de combate a incêndio, de brigadista aí, por exemplo, você sabe que você não vai apagar incêndio nenhum. Se você fez o curso de brigadista e acha que vai apagar incêndio, você foi reprovado. Vá fazer o curso novamente. Você vai impedir que o início do incêndio. Se o incêndio estiver ocorrendo a pleno vapor, infelizmente você não pode fazer nada. Ah, professor, eu vou jogar o extintor de incêndio lá com CO2. Você vai jogar, só que o calor ele vai estar intenso. Com o calor intenso, né? Um calor intenso, o que que vai acontecer? Você abafa o fogo e ele, com alguns minutos, ele volta, ou às vezes até instantaneamente. Quando o CO2 pressurizado ali, que ele fica bem frio, né? Resfriado ali, aquela nuvem de CO2 ela sai. Se continua aquele calor, você tem brasa, você tem chama, ele volta a acontecer, né? Você O combate a incêndio é você retirar um dos elementos do tetraedro do fogo, tá? É você retirar o ar ali. Mas isso só funciona se tiver no início. O bombeiro, o bombeiro civil, ele é bem categórico na hora que ele inicia o treinamento. Ele, olha, isso aqui só vai funcionar no início do incêndio. Se o incêndio tiver com brasa, tiver fogo,
né, tiver, como se diz, né, o inferno de Dante, não adianta, viu? Só o corpo de bombeiros para fazer esse combate. Você só vai combater no início, viu? Não paga esse mico, não. A fumaça no local chamou a atenção de outras pessoas da empresa e que se deslocaram para combater o princípio, viu, ó? Princípio de incêndio. Se o incêndio estiver já o carro pegando fogo, tiver brasa lá, esquece. Só o bombeiro para dar conta disso. O treinamento de primeiros socorros de Pedro foi muito importante para salvar a vida de João. Conseguiu salvar a vida dele porque ele foi rápido e rasteiro ali nos primeiros socorros. João foi levado para o hospital com pequenas queimaduras nas mãos, né? Pedro, apesar de tudo, também ajudou no combate e extinção do princípio de incêndio. Então ele, né, ele foi acidentado, mas ele não ficou, né, graças a Deus com sequelas ali. E tanto é que ele até ajudou na hora que o incêndio aconteceu. Então, atividade um, né? Agora vamos entrar na análise dela aqui, ó. Você vai fazer um relatório sobre o que causou o acidente, né, de origem elétrica no trabalho, né, e medidas de primeiros socorros e princípios de combate a incêndio aqui, né? Esse relatório sobre tudo isso. Agora, aí a folha que vocês baixam aí na página é essa daqui, ó, que tem o técnico responsável, que é você, né? A introdução, o objetivo, a causa imediata e a causa básica, né? A norma que você utiliza, que é a NR10, né? E o que causou o acidente aí em decorrência, aqui está falando, ó, um ou mais itens relacionados a causas imediatas e básicas que não foram respeitadas para o acidente ocorrer, né? Isso aqui é em conformidade com a NR10, tá? Causa do acidente relacionado ao choque elétrico e a norma aplicada, né, ao choque elétrico, no caso é a NR10, tá? Então, eu compilei aqui o material aqui, pessoal, para ajudar a guiar vocês aqui no caso aqui, deixa eu ver, atividade um. Então, técnico responsável, coloquei aqui porque eu elaborei isso. Aí você vai pôr o seu nome, né? Então, aqui, ó, o que eu coloquei, eu vou até dar um zoom aqui um pouquinho mais, para a gente enxergar direito aqui, ó. Objetivo, investigar minuciosamente ou diligentemente, né? Ou seja, com detalhes, né, as causas do acidente descrita no texto da atividade um, ou seja, você vai relendo ela, porque, inclusive, alguns pontos do texto são provas fundamentais, né, de negligência e de imprudência, tá? Visando as causas relacionadas ao trabalho e as causas de origem elétrica. Beleza. É. Esse relatório, a introdução, né, você coloca, né, que apresenta as causas de acidentes contidas no texto da atividade um, tá? Então vamos lá, item um aqui, né, o que eu chamo de item um aqui, a causa imediata e básica do acidente. A imediata é o ato inseguro, né? O ato inseguro aí, pessoal, ele envolve tanto negligência quanto imprudência. A imprudência é mais ou menos assim: é quando você não tem tempo para pensar, por exemplo, vamos supor, você está apressado para chegar em algum local, você está de carro e daí você atravessa o sinal vermelho ali. Naquela pressa, você nem se deu conta que por você estar muito com a cabeça muito cheia, porque você está atrasado, você acaba provocando acidente porque você foi imprudente, né? No fundo você sabia ali, mas ali aquela preocupação foi tomando tanto o seu ser que aí você acabou varetando o sinal, né? E veio um carro que estava andando corretamente e te acertou, né? Ou você acertou ele, né? Beleza. Outro tipo de ato inseguro.
né? O ato inseguro, outro tipo é a negligência. Aí já a negligência, você tem tempo para pensar, ou seja, vamos supor, você chegou na obra, eu sempre dou esse exemplo. Chegou na obra, aí você não coloca o capacete de segurança porque você está com muito calor, né? Seu cabelo está todo molhado e tal, aí você não põe porque está te incomodando. E daí aí você pensa, ah, essa empresa é tudo largado no giraia, né? Ah, não vou nem colocar aqui. Eu tô com muito calor. Ou seja, você teve a noção que você tem a noção e seu cérebro ali não está cheio de coisa que você tem que utilizar o capacete de segurança. Mas por questões de, né, você tem descrédito na empresa, ou qualquer outra coisa que lhe aconteceu ali, quando fala ato, é pessoal, né? Ou pela sua própria índole, né? Às vezes você não tem uma índole boa, você não cumpre o que você fala, às vezes o seu caráter não é um caráter, né, profissional, às vezes você leva a sua vida profissional assim como você leva a sua vida pessoal na brincadeira, né? Então, é um, é um ato, quando fala ato, né? É pessoal, é seu ali. Então, ó, falta de análise preliminar de risco, o que eu disse agora há pouco aqui, ó. Falta de preencher esse documento, dependendo da empresa, é um app, né, que fica no celular ou no tablet. Você não analisou antes de se expor ao risco a tarefa envolvida, baseado no treinamento tem uma instrução técnica para cada tipo de problema. E existe até instrução técnica quando o problema não é previsto no manual. Daí você chama, você não vai fazer o serviço de qualquer jeito, né? Você chama, às vezes você é o especialista, né? Você vai reavaliar que atividade é aquela, vai relatar que aquela atividade não está dentro das instruções técnicas, né? E nem dos POPs, né? Dos procedimentos operacionais padrões da empresa, né? Você vai elaborar um novo procedimento considerando aquela nova situação que não tinha sido prevista. Daí, né, você ou então com um especialista lá, né, vamos supor, se é o eletrotécnico, é o eletricista, aí você chama ali um especialista, um engenheiro, ou até mesmo um eletricista que tem mais tempo de casa, né? Tem eletricistas aí antigos aí, né, né, de concessionárias aí que já trabalharam. Eu mesmo conheço um, trabalhou muito tempo com linha viva, né? Até hoje ele trabalha, mas é dando consultoria, né? Ele trabalha como consultor técnico. E daí ele pode, inclusive, ser consultado para ver como que você vai realizar aquela determinada manobra. Então, a instrução técnica, quando não existe uma instrução técnica para uma tarefa que você identificou que ela não está no manual, né? Ou você não treinou, vocês vão parar, analisar e fazer esse novo procedimento aí, tá? Falta de EPIs para a atividade que seria executada, né? Essa falta de EPI foi porque ele não foi atrás, por isso que ele está dentro de ato inseguro, viu? Outra coisa que está dentro de ato inseguro, utilização de fita guia de aço, né? Eu coloquei aqui, ó, para reposição dos cabos, João introduziu na tubulação uma fita de aço. Então, coloquei entre aspas aqui, né, o trecho no texto, né, que está relacionado a esse fato aí, ó. A gente pode até mudar de cor aqui, ó, fica até mais dinâmico, né? Não desenergizar, outro item que corrobora aí com ato inseguro, ó. Não desenergizou o circuito da motobomba. Ah, mas já estava sem energia. Ué, estava sem energia porque roubaram os cabos, né?
Inclusive, dependendo, você iria encontrar quem furtou, né? Ou quem tentou furtar. Isso já aconteceu demais lá na Celg, viu, pessoal? O pessoal chega lá, tá sem energia, é quando vê o cidadão tá lá, o cidadão não, o cadáver dele tá lá grudado lá na rede de energia lá. É, condição insegura agora. Aí, o ato inseguro é pessoal, é seu, viu? Depende do seu treinamento ou da falta dele, né? E depende também da sua índole ou da falta da sua índole aí, né? Já a condição insegura é a condição da empresa lá de não fornecer alguma coisa, olha lá, ó, cabos cortados, energizados e aparente dentro de uma caixa de passagem. Obviamente, a empresa não fez isso de propósito, né? O cabo foi furtado, né? Inclusive, tampa de caixa de passagem de metal, elas são roubadas também. Tampa de caixa de inspeção de aterramento também são as mais furtadas aí no pedaço. Caixa de passagem de cabos elétricos com folhas secas. Por ela não ter tampa, ela estava o quê? Cheia de folha, né? Mas mesmo assim, né? Como trabalho a céu aberto, né? Eu já ia falar com seu Alberto, né? Aí é sexta-feira, né, pessoal? Me perdoe, né? Seu Alberto não, é a céu aberto. É o trava-língua aí. Causa básica, ó, negligência e imprudência, tá? A negligência é quando você negligencia, não, né? A negligência é quando você não tem tempo para pensar, né? Como se diz, seu cérebro ali, para ele recorrer às regras, né, que você aprendeu. Já a imprudência. Ah, não, é o contrário. A imprudência é que você não teve tempo. A negligência, não. Negligência, você teve tempo. Às vezes você é amigo do primo do cachorro do dono da empresa ali, né? Ah, não, ninguém vai bulinar com eu. Ninguém vai mexer comigo, porque eu sou intocável, né? Não. A regra está para todo mundo. O risco de periculosidade, insalubridade, ele está para todos. Se você falhar, infelizmente vai acontecer um acidente com você. Beleza, vamos para o próximo aqui, ó. Pessoal, eu fui lá na NR10, peguei tudo que estava relacionado aqui, ó. Ó, intervenções elétricas deve ser adotado medidas preventivas de controle e risco, né? Uma medida é fazer análise preliminar. Ó. Em todos os serviços executados instalações elétricas deve ser previstos e adotados prioritariamente a medição medidas de proteção coletiva, né? Como a desenergização, tá? Em trabalhos elétricos, você deve fazê-lo em dupla, né? Todo trabalho com eletricidade deve ser feito em dupla, né? Ah, entendi, professor. Agora, o que causou relacionado ao choque elétrico aqui, ó? O eletricista José se envolveu em um choque elétrico e dinâmico quando o cabo guia realizado é, foi energizado, desculpa, né? Energizado e os possíveis, ó, aqui, ó, a falta do verbo de ligação. E os possíveis efeitos foram contração muscular, né? A tetanização, né? Parada respiratória, em consequência, parada cardíaca e queimaduras, né? Queimaduras diversas aí. A queimadura, ela aconteceu em função aí do início de incêndio ali, né? Mas ela também ocorre, a queimadura, inclusive queimaduras em órgãos internos aí também, né? E na superfície externa aí da pele, em função da eletrocução também. Causa de origem elétrica do acidente, né? Ela foi direta, né? E, inclusive lá o CAT lá, né? O comunicado de acidente de trabalho, você deve relatar e vai estar esses itens lá, né? Com uns boxes tipo esse aqui, ó, checkbox que chama aqui, ó. Uma lista de checagem, né?
E daí você vai marcar por exemplo, a sequência aqui, ó, direta e de contato direto, né? Finalizando aqui, ó, norma aplicada, né? A norma aplicada ia falar 5410, é NR10, né? E o item aí que foi negligenciado foi o item 10.5.1, né? Que é o famoso dicas lá, né? Lembra aquela regrinha que eu falei na aula passada, né? O acrônimo lá para 5 regras de ouro, né? O mnemônico, né? Que é desligar, impedir, constatar. Aí só depois que você desligou, você seccionou o circuito. O nome chique é seccionar aqui, ó. Você impediu, né? Colocando bloqueios, travas. Daí na verdade, o impedir aqui, dependendo do circuito, viu? Quando é circuito de rede, você pode desligar e aí, se for uma chave fusível, você retira o cartucho com bastão, à distância, né? Que você faz essa retirada do cartucho à distância. Se for uma chave faca, por exemplo, você coloca uma cobertura na chave faca, né? Como se fosse uma bainha mesmo. Daí, se alguém tentar ligar, essa bainha ela fica na faca, né? E não deixa o contato, ela entrar em contato com os terminais, né? Aí por isso que esse impedimento ele é feito antes de, né? Você pode até fazer antes de constatar, né, a ausência de tensão ali, tá? É, constata a ausência de tensão, né? E aí, beleza, né? Realmente eu desliguei, né? Agora você faz o aterramento temporário, né? E se não for previsto, provavelmente esse quadro de baixa tensão, você só desligaria o circuito e faria o bloqueio, né? Que já seria o suficiente. Então foi esse item aqui, ó, da NR10 que foi negligenciado, né? Que é a prioridade, né? Lembra que eu falei na aula passada? A princípio, a prioridade da NR10, né? É que você desenergize o circuito para realizar toda e qualquer tarefa, a menos que seja uma tarefa prevista para tal. Que lembra que o item, se eu não me engano, é o item 10.6, que é depois desse item aqui, que são serviços com rede energizada, né? E essa rede energizada é a de média tensão, famosa aí 13.8 ou 34,5 kV, tá? Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui a análise da atividade 1. Agora, como se diz, ficou o elefante no meio da sala aqui. Como nós só temos 2 aulas previstas, né? Só conseguimos analisar o questionário e a atividade 1, está faltando 2. Eu vou deixar uma aula extra, tá? Para complementar a explicação aqui da atividade 2.1 e da atividade 2.2, tá bom? É isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web-aula, que inclusive vai ser o início da UC de projetos elétricos prediais, tá? Fiquem com Deus.